galera do primeiro ano do IFRN João Câmara. Vamos fazer aqui mais uma aula sobre módulo. Fizemos ontem a aula de equação, hoje eu vou fazer a aula de inequação. É legal frisar que o material que a gente passou para vocês é o material do professor Ferreto, que está disponível lá na internet. E ele tem uma aula lá sobre inequação de 28 minutos. Ele fala lá, resolve diversos exemplos de inequações e coloca uma regrinha rápida para a resolução. Essa regrinha ele justifica pela via geométrica. E depois ele pega números para justificar também, pelo menos nos primeiros exemplos. Essa aula nossa aqui, ela vai ser então diferente da do Ferreto, e o objetivo é justamente esse, para dar opção a vocês. E eu vou falar um pouco do que é inequação modular e vou falar da solução algébrica, tá? Aquela ideia de pegar um módulo e transformar um módulo nele mesmo ou no seu simétrico. Aquela ideia que a gente já colocou desde o início, que é o que embasa os procedimentos algébricos. Mas eu vou justificar as coisas que eu faço, tá? Então, essa é a ideia. Então, vamos compartilhar com vocês agora, o quadro. Pronto, aqui estamos nós, diante do quadro. E a gente vai falar sobre inequação modular. É o nosso tema. Bem, então eu começo exatamente como comecei a equação, perguntando, para ser inequação, tem que ter duas coisas. O quê? Tem que ter a variável, exatamente como na equação, esse elemento aparece nos dois, e tem que ter a desigualdade. Enquanto na equação tem que ter uma igualdade, na inequação tem que ter uma desigualdade. A diferença é que a desigualdade não tem só um sinal, tem 5 sinais. Tem um sinal de maior que, tem um sinal de menor que, tem um sinal de maior ou igual. Opa, pronto. Tem um sinal de menor ou igual e tem um sinal de diferente. Esses 5 sinais que eu acabo de colocar podem formar inequações. E para ser modular, a variável tem que estar dentro do módulo. Dentro do módulo. Então, a minha primeira justificativa é reconhecer. Então, vamos dar exemplos. X mais 3, ela aqui não é inequação. Por quê? Porque falta o sinal de desigualdade, né? Não é inequação. Segundo exemplo, 2 mais 3 é menor do que 7. E aí, pessoal, esse exemplo é inequação? Não é inequação de novo, porque tem a desigualdade, uma desigualdade inclusive correta, porque 2 mais 3 dá 5, e 5 de fato é menor que 7, mas falta a variável. Então, a falta da variável, eu digo que isso aqui não é inequação também. O meu interesse é justamente que vocês reconheçam esse objeto, chamado inequação modular. Nesse exemplo aqui, nós temos a variável x e nós temos a desigualdade com sinal de menor. Eu quero saber os números somados com 1 são menores ou iguais a 7. Isso aqui é inequação. Por quê? Isso aqui é inequação pelo fato de ter os dois elementos. Tem a variável e tem a desigualdade. Pronto, teve os dois elementos, é inequação. Vale frisar que aqui é uma inequação de primeiro grau. Por quê? Porque a variável x, ela está elevada ao expoente 1. Vou dar mais exemplos agora aqui. X ao quadrado menos 7
menor que 16. Nós temos variável, vou botar aqui o menor ou igual, com um sinal diferente. Nós temos aqui a variável, nós temos aqui o sinal da desigualdade, só que, então, isso aqui claramente é uma inequação. Agora, como a variável está elevada a 2, isso aqui é uma inequação de segundo grau. Nesses dois exemplos que eu já dei, que são inequações, veja que nenhuma delas é modular, né? Não apareceu módulo ainda. Só para dar uma relembrada, como é que resolve a inequação de primeiro grau? Eu não vou resolver aqui, mas é só isolar a variável. Exatamente como você faria na equação de primeiro grau. Como é que resolve a equação de segundo grau? Você resolve pedindo ajuda do estudo do sinal da função. Do estudo do gráfico, né? E, consequentemente, do sinal e do sinal da função. Então, esse é o jeito correto de fazer isso aqui. Eu posso fazer uma outra aula só sobre isso aqui, só sobre inequações de segundo grau. Elas não resolvem isolando a variável como a outra, principalmente se eu tiver uma equação do segundo grau incompleta. Mais um exemplo aqui, x mais 1 menor, eu estou gostando muito do menor, deixa eu trocar, vou botar o maior, x mais 1 maior do que módulo de 3. E aí, pessoal, essa aqui é uma inequação, e é uma inequação modular? Essa é a pergunta central. Inequação é porque tem variável e tem sinal de desigualdade. Mas não é inequação modular, porque embora tenha módulo, a variável não está dentro do módulo ainda. Então, isso aqui continua sendo uma inequação de primeiro grau, exatamente como esse caso aqui, ó. Exatamente como esse caso aqui, inequação de primeiro grau, exatamente igual. Mais um exemplo, módulo de x mais 1 maior do que 17. Finalmente, nesse meu sexto exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, no meu sexto exemplo, agora sim, finalmente, nós temos, é o primeiro exemplo que eu dou nessa tela, de uma inequação modular. Por quê? Porque tem variável, tem sinal de desigualdade e tem a variável dentro de um módulo. Pronto. Então, aí isso caracteriza uma função, uma inequação modular. Beleza. Então, caracterizei o que é inequação modular. Esse foi o meu objetivo. Vou apagar aqui a nossa tela para poder prosseguir com a aula. Bem, então você já sabe o que é, né? Agora, o que eu vou fazer, né? No nosso assunto, inequação modular, eu vou dar um exemplo de uma inequação modular e vou resolver. O exemplo que eu vou escolher vai ser o seguinte, para a gente resolver. Módulo de x mais 3 é maior do que 7. Pronto. Essa é a nossa inequação modular. E como é que eu vou resolver ela? Então, eu só vou resolver nesse vídeo inteiro, eu só vou resolver esse exemplo. Não vou resolver mais que um. Diferente lá do vídeo do Ferreira, que resolve vários. Só vou resolver um. Mas vou resolver esse exemplo de duas maneiras algébricas diferentes. Uma mais longa e toda justificada, e outra mais rápida. Pronto, então vocês vão poder escolher, né? Mas eu gosto sempre de justificar as coisas que eu faço, em vez de falar, a regra é essa e siga. Acho que se a gente justifica, a gente diz o porquê do procedimento, a gente dá sentido a ele e se apropria dele. Então, é esse o meu interesse, tá? Então, vamos lá. O procedimento algébrico padrão nosso é pegar um módulo e transformar em 2. Nós sabemos, né, que o módulo de algum número, o número em questão aqui nosso, é o x mais 3, né? O nosso número aqui
é o x mais 3. O módulo de um número, por definição, que já foi falado antes, e na aula de módulo, que nós já fizemos também na nossa aula síncrona, o módulo de um número é igual ao próprio número, que é o x mais 3, se tem uma condição, qual é? Se esse número, o número em questão é o x mais 3, for maior que 0. A gente bota sempre o igual para a gente incluir o limite do intervalo, né? Dos dois pedaços, das duas opções. E a segunda opção, qual é, pessoal? O módulo de um número é igual ao seu simétrico se esse número, dentro do módulo, o mesmo x mais 3, agora for negativo. Então, aquela história de manter e fazer o simétrico, né? No primeiro eu mantenho, no segundo. Melhorando um pouquinho isso aqui, vou reescrever aqui essa chave. O primeiro eu vou repetir, mas o que eu vou fazer agora é resolver essa inequação de primeiro grau. E essa inequação do primeiro grau tem uma solução muito fácil, é só passar o 3 para o outro lado. Então, vai ficar x maior ou igual que menos 3. E fazendo aqui, tirando esse parênteses da segunda opção, a segunda opção vai ficar menos x, menos 3. Lembre que a distributiva, né? Faz com que o sinal atue nos dois. Quando eu vou poder pegar agora esse simétrico? Quando, resolvendo agora essa inequação daqui, passo o mais 3 para o outro lado e vai ficar x menor que menos 3. E como eu falei já na aula lá anterior de equação, esses intervalos são complementares, né? São intervalos complementares, é que eu tenho aqui o menos 3, os maiores que menos 3 estão aqui à direita, os menores que menos 3 estão aqui à esquerda, e ele se complementa para formar os reais. É essa a ideia que eu uso quando eu falo intervalos complementares. E aí, com isso, eu afirmei que essa segunda expressão, essa segunda inequação aqui, então, a gente, em geral, não resolve. Se a gente obteve aqui esse primeiro, esse segundo é sempre o complementar. Então, não precisa resolver a segunda de forma completa. Bem, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir esse x mais 3 pelo próprio número. É a primeira opção. Então, nós temos duas opções. Substituir por x mais 3 e substituir por menos x menos 3. Né? Eu só posso fazer isso aqui quando os números forem maiores ou iguais que menos 3. É o que está dito aqui. E só posso substituir esse menos x menos 3 se o valor de x for menor que menos 3. Bem, então agora substituindo, então como é que vai ficar a equação? No lugar do módulo x mais 3, eu boto x mais 3. Pronto, e dá uma equação de primeiro grau. Como é que eu resolvo? Isolando a variável. X maior que 7 menos 3, x maior que 4. Então, veja, pessoal, como qualquer inequação, a resposta disso aqui foi um intervalo. Mas, além desse intervalo, esse intervalo aqui é a solução, mas eu já tinha uma condição, que era, eu só podia usar isso aqui, o x mais 3, nesse intervalo. O que é que eu tenho que fazer? Esse intervalo, então, serve para a minha resposta, e esse também serve. Então, se os dois servem, eu tenho que fazer uma interseção deles. Eu tenho que fazer uma interseção dos dois. Vou fazer a interseção da forma geométrica, que é, na minha opinião, a mais adequada. Eu marco aqui o 4 no primeiro intervalo, marco o menos 3 aqui no segundo intervalo e pinto as regiões. X maior que 4, então é essa região aqui, com a bolinha aberta. X maior ou igual que menos 3 é essa região à direita do menos 3. Com a bolinha também, não, agora fechada.
E, finalmente, eu faço a interseção deles, né? Aqui é o intervalo que eu posso chamar de intervalo A, aqui de intervalo B, e aqui é o intervalo C, que o C vai ser igual à interseção de A com B. Então, eu pergunto a vocês, pessoal, qual é a região que é comum aos dois intervalos? A região que é comum aos dois intervalos é a região dos números aqui, maiores do que 4. Pronto, então, resolvi o primeiro pedaço, a primeira opção, né? Os números maiores de 4. Agora, quando você faz o módulo do número igual a ele mesmo ou o seu simétrico. A palavrinha correta é um módulo do número igual a uma coisa ou a outra. Eu não posso usar conectivo E aqui, que não faz sentido. Porque o módulo não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Ou é isso ou é aquilo. Então, vou repetir o procedimento agora para o segundo caso. Ou seja, vou substituir esse módulo de x mais 3 pelo simétrico, que é menos x menos 3. Vamos substituir e resolver agora a segunda equação. Menos x menos 3 e repete o resto da equação. Maior do que 7. Então, peguei a equação que eu tinha aqui no início e substituir o módulo pelo simétrico. Módulo do número pelo simétrico do número. Resolvendo aí na equação, como é que fica? Menos x maior que 7 mais 3. Menos x maior do que 10. E multiplica por menos 1. Atenção nesse ponto agora, porque quando você multiplica por menos 1 na equação, você não muda o sinal. Mas na inequação, ao multiplicar por um número negativo, você muda a desigualdade. Deixa eu dar um exemplo numérico aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Todo mundo concorda que 2 é menor do que 3. Por que, pessoal? 2 é menor do que 3? Eu vou dar a justificativa sempre através da reta. 2 é menor do que 3 porque ele está à esquerda do 3. Concorda comigo? Quem está à esquerda é menor. Beleza. Se eu multiplicar essa desigualdade por menos 1, o que vai acontecer? 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 está aqui. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Menos 3 está aqui, na reta real. Só que agora o menos 2 está à direita do menos 3. Então, quer dizer que ele ficou maior. Note que o sinal foi trocado. Então, a gente pode generalizar um procedimento que é, em toda desigualdade, se você multiplicar essa desigualdade por um número negativo, peguei o menos 1, mas podia ser o menos 2, ou menos 10, por um número negativo, a desigualdade vai inverter o sinal. Se é de maior, vira menor, se é de menor, vira maior. Tá legal? Então, fazendo isso aqui, multiplicando por menos 1, menos x vezes menos 1 vai dar x. Aí, fazendo o que eu acabei de explicar agora, o maior vai virar menor, e o 10 vai virar menos 10. Pronto. Então, obtive um segundo intervalo, x menor que menos 10, mas eu já tinha um outro intervalo aqui que era a condição para o uso do simétrico, que era, para usar o simétrico, o x tem que ser menor que menos 3. Então, agora, o que eu vou fazer? Novamente, o mesmo que eu fiz no outro, interseção mais uma vez. Interseção. Então, vamos nós fazer a interseção. De quem? Dos dois intervalos que nós temos. Um intervalo C, um intervalo D, e depois eu vou fazer C. Não, C não é bom não, que eu já usei esse C, né? Então, vamos mudar de letra aqui. Vamos mudar de letra aqui. Pronto. D, E, e interseção D. Então, o conjunto, o primeiro intervalo vai ser, vou botar aqui o x menor que menos 10. Eu marco menos 10 e pinto a região à esquerda, e como não tenho igual, bolinha aberta. O segundo intervalo aqui vai ser o E, né? Que foi a condição de uso do simétrico. Aí eu marco aqui o menos 3, lembrando que menos 3 é um número maior que menos 10, então tem que estar à direita. Se eu errar aqui, eu já vou errar na interseção. Então, números menores que menos 3.
E aqui bolinha também só aberta. E agora fazendo a interseção dos dois, o que é comum aos dois é a região à esquerda do menos 10. Ela, de fato, pertence tanto aqui ao primeiro quanto ao segundo ao mesmo tempo. Pertence ao primeiro e ao segundo, que é a ideia da interseção. Pronto, gente. Encontrei dois intervalos. Os maiores que 4, aqui, e os menores que menos 10, aqui. E para finalizar agora? Bem, o módulo de um número é igual a ele mesmo ou ao seu simétrico. A conjunção ou deve ser associada sempre, ou deve sempre ser associada à união de intervalos. Então, o que é que a gente faz? A gente faz a união dos dois intervalos que a gente acabou de obter. Quais intervalos? Vamos fazê-los aqui. O intervalo C e o intervalo é a união, eu vou chamar aqui de F, né? C e F. O intervalo C são os números maiores do que 4. O intervalo F são os números menores que menos 10. Fazendo a união desses dois intervalos, nós teremos, então, dois pedaços aqui na reta. O pedaço aqui à direita do 4 e o pedaço aqui à esquerda do menos 10. E essa seria a resposta do nosso problema. E depois confiram e vejam que bate com a ideia que Ferreto usa. Ele faz de uma maneira mais rápida, mais simples, mas não é algébrica. Por que eu estou dando um jeito que é mais longo? Porque, novamente, o mesmo argumento que eu usei na equação. As soluções algébricas são mais abrangentes. Resolvem o problema fácil e resolvem o problema difícil. Então, aquele método de Ferreto, ele vale só para equações básicas. Ele não tem grande aplicabilidade. Qual foi o método que ele disse? Ele disse o seguinte: toda vez que você tem uma equação, x mais b maior do que o número c. Aí o que é que ele falou? Ele tem que dizer que x mais b é maior que c, e depois x mais b menor. Depois veja lá o método dele. Ele não usa letras não, mas ele faz uma generalização que, na verdade, ele fala o seguinte: vai ser dois intervalos. Sempre que for maior, vai ser dois intervalos. E se eu trocasse esse maior daqui, se eu trocasse esse maior daqui por um menor, lá o Ferreto fala que a resposta seria esse pedaço aqui da nossa reta real, tá? Ou seja, um intervalo aqui limitado, né? Enquanto esses dois aqui são dois intervalos ilimitados. Bem, esse é o procedimento padrão. Vou pegar agora esse mesmo exemplo, então essa foi a primeira forma de resolver. Vou fazer agora uma segunda solução, que também ele vai comportar uma dica, exatamente como tem lá no Ferreto também, que vai pegar essa solução algébrica e torná-la um pouco mais simples. Então, deixa eu apagar aqui a nossa tela. Pronto, vamos resolver novamente a mesma equação. Qual? X módulo de x mais 3 maior do que 7. Só para a gente lembrar a resposta do problema passado, já sabe a resposta, né? A resposta é o intervalo dos números do 4 e aqui do menos 10. A nossa resposta foi esse intervalo aqui e esse intervalo aqui. Deixa eu melhorar aqui esse 10 que está ruim.
Pronto. Ok. Agora, qual o outro jeito? O outro jeito é algébrico também, ou seja, não vai usar nada de geometria, e vai comportar uma dica, que é a seguinte. Então, quebre o módulo em 2 de novo. Continua sendo igual. Quebra em 2. Pronto. Esse é o primeiro. E esse é o segundo. Mantive e troquei. E depois de ir resolver as duas equações, você vai ter dois intervalos. Pega os intervalos e, como aqui é maior, faça a união deles. Se aqui fosse menor, a gente faria a interseção. Então, é uma dica que eu vou dar agora. Uma dica, né? Então, você tem uma expressão modular. X mais menor, ou maior do que um número C qualquer. X mais B maior que o número C. Então, nesse caso de sinal de maior, você deve fazer sempre a união. É o exemplo que eu vou resolver. E se eu tiver a mesma expressão, agora com sinal de menor, eu devo utilizar interseção. Veja que eu não vou usar a definição completa de módulo aqui não. Eu vou fazer uma definição mais rápida e usar essa dica aqui. Se você fizer isso, vai funcionar. Então, vamos ver que vai funcionar. Ó, resolvendo aqui. Se x mais 3 é maior que 7, x é maior que 7 menos 3. Né? Então, resolvemos e descobrimos que x é maior do que 4. Resolvendo agora a segunda equação, vai ficar menos x maior que 7 mais 3, menos x maior do que 10, aquele procedimentozinho de multiplicar por menos 1, e lembrando que muda o sinal, então vai ficar x menor que menos 10. Agora pega os dois intervalos, quais? O x maior que 4, opa, o x maior que 4 e o x menor que menos 10. São dois intervalos distintos que nós obtivemos. A primeira, quando a gente manteve, né? E aqui a segunda, quando a gente trocou fez o simétrico, né? Pronto, fazendo agora, segundo essa dica daqui, ó. Olhando agora para a nossa dica. Como o sinal nosso do problema é maior, então eu faço a união deles. Fazendo a união dos dois, união é que pertence ao primeiro ou que pertence ao segundo, a união desses dois intervalos é isso aqui. O que dá rigorosamente a mesma resposta que a gente já sabia lá do problema passado. Eu acho que vocês concordam que essa solução é um pouco mais rápida. Mas ela é mais rápida, mas ela tem uma dica que eu não justifiquei, né? Eu disse, ó, funciona sempre. Eu não expliquei por que funciona sempre, mas eu disse que funciona sempre. A solução do Ferreto é mais ou menos assim, ele também dá uma dica lá. E a solução dele fica até mais rápida do que essa. Também uma dica, mas ele não disse por que aquela dica funciona, por que aquele procedimento funciona sempre. O que eu valorizo na solução que eu adotei aqui nesse vídeo, na primeira, na anterior, é que eu disse por quê. Por que eu fiz união, por que eu fiz interseção. Nessa minha dica, e lá na do Ferreto, que já dá uma resposta padrão, que é até mais rápida do que essa, não se justifica. Não, ele não justifica exatamente o porquê. Bem, pessoal, é isso. Acho que mostrei o que eu queria falar. Uma mesma equação, resolvida algebricamente, feita de uma maneira mais longa e bem justificada, e cada etapa sendo dito por quê. Isso é muito importante, na minha opinião, dizer por quê, senão você fica só decorando e fica feito um robô repetindo coisas, repetindo regras que para você não faz sentido e que depois você vai esquecer. E a matemática, assim, na minha opinião, fica chata. Agora, sem dúvida, se você seguir as dicas, e a minha segunda solução já é uma dica, a solução do Ferreto lá também tem uma dica, fica mais rápido, indiscutivelmente fica mais rápido. Agora, por que funciona? Em algum momento da sua vida, é interessante que você se pergunte por que funciona.
E o aluno de matemática que costuma fazer esse tipo de pergunta, por que que esse procedimento dá certo e tal outro procedimento não dá? Esse é o aluno que está pensando, esse é o aluno que vai aprender matemática e mais, esse é o aluno que vai gostar de matemática. Porque quando você entende os porquês, as coisas começam a fazer sentido e você começa a querer avançar naquele conteúdo. Pessoal, valeu. Então, terminamos aqui a parte de equação modular. Espero que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço e até a aula agora da nossa semana para ADM segunda, para Info terça-feira. Um abraço.